E aí, meu povo do canal Causas de Cordel, tô aqui para lembrar vocês de se inscreverem no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Assim, você não perde nenhuma novidade. E se você quiser fazer parte dos nossos colaboradores e ter seu nome nos créditos finais de nossas animações, é só se tornar membro do canal. E agora, deixa um like e vamos embora ver esse vídeo, rapaz! O boneco maldito, o plano macabro. Israel Roberto é uma das mentes mais diabólicas por trás do boneco do Lúcio Show. Muito inteligente, ele possui uma habilidade de manipular pessoas de mente fraca. Essa habilidade, unida às forças demoníacas, o fez se tornar o que ele é. Mas teve um tempo em que ele era apenas um aprendiz da maldade. Muito antes de influenciar e destruir centenas de vidas, ele era apenas uma criança que queria ser melhor que os outros. Suas crueldades começaram quando ele tinha 10 anos. Seu pai era um grande cirurgião em São Paulo. Mas depois que um de seus pacientes morreu por um erro médico, tudo ia mudar. O paciente teve uma tesoura esquecida dentro de seu ventre após uma cirurgia e morreu uma semana depois. A família viu seus dias de riqueza se acabarem. Tentando esquecer a mancha na carreira, na década de 90, a família Roberto viajou para Fortaleza. Mas a vida não era mais a mesma para o pequeno Israel Roberto. A mordomia e a riqueza tinham se acabado. O pai pensava a todo custo recuperar o trabalho de cirurgião, mas sua carreira estava acabada. As portas dos hospitais de Fortaleza se fecharam para ele. Assim, a família mudaria para uma região mais pobre. Para Israel Roberto, as coisas também mudaram drasticamente. Ele teve que estudar em uma escola pública. Para o menino, era uma humilhação. Odiava as outras crianças e os professores. Ele não tinha amigo nenhum. Nem mesmo os professores suportavam a presença daquele menino. Sempre orgulhoso e mal educado. Israel Roberto odiava a todos, porque ali ele era só mais um, diferente da outra escola de quando morava em São Paulo, onde todos viviam aos seus pés. Tudo isso por ser um dos alunos mais ricos. As crianças brigavam por sua atenção, mas ali em Fortaleza tudo tinha mudado. Moravam agora em uma casa boa, mas num bairro pobre da capital cearense. O menino não via a hora de se mudarem de volta para São Paulo, mas as coisas pareciam que não iam mudar nem tão cedo. Odeio essa casa, odeio esses nordestinos, dizia Israel Roberto em sua cama, tentando dormir. Mas o cachorro do vizinho não deixava, latia o tempo inteiro. Todas as noites eram assim. Em sua mente diabólica, formulava os planos mais malignos para aquele cachorro. Pensou em jogar carne com veneno para o cão morrer. Na escola, o menino não tinha problemas com as notas. Sempre se destacava nas matérias, tendo ele vindo de uma escola particular. Para ele, aqueles assuntos eram coisas ultrapassadas. Uma certa tarde, enquanto voltava da escola em sua bicicleta, Israel Roberto viu o cachorro do seu vizinho solto na rua. Sua mente diabólica logo formulou uma ideia. Iria atropelar aquele animal. Depois, pensou em dizer que o cão apenas tinha pulado na frente da bicicleta. O cão, sem saber o que lhe era planejado, passeava tranquilamente pela rua. E na esquina, Israel pedalou com toda a força que conseguia. Agora vou poder dormir em paz sem esse maldito cachorro latindo, pensou ele, pedalando a toda velocidade. O pobre cão farejava algo no meio da rua. Israel Roberto sorriu de uma felicidade diabólica. O cão estava no lugar perfeito para ele.
A bicicleta pegou em cheio a barriga do animal, passando pelo meio dele. O cachorro soltou um único ganido de dor e ficou lá caído. O menino parou logo à frente, já sorrindo, em êxtase. Matei o maldito, pensou Israel Roberto. Desceu da bicicleta e foi olhar se realmente tinha matado o animal. Mas o menino ficou decepcionado ao ver que o cachorro ainda respirava. Que droga! Disse ele em voz alta. Estendeu as mãos para apertar o pescoço do animal e assim matá-lo sufocado. O pobre cão apenas abria os olhos e observava seu assassino sem poder se mexer. De repente, alguém apareceu. Israel Roberto tomou o maior susto. Meu Deus, o que aconteceu? Gritava a mulher, chegando no lugar daquele diabólico atropelamento. Naquela hora, Israel Roberto pensou: estou arruinado. Logo, chegaram outras pessoas. Me descobriram, pensava ele, não suportando aquela pressão. E já não suportando aquela pressão, ele começou a chorar. Calma, menino. Você viu a placa do carro que atropelou esse cachorro? Perguntou a mulher. Foi então que Israel Roberto viu ali uma saída. Foi um carro vermelho, mentiu ele, falando com a mulher. Logo, várias outras pessoas se aproximaram do local daquele acidente premeditado. Um jornalista que morava nas redondezas tirou uma foto do menino com o cachorro. A notícia correu o estado todo com a manchete do garoto. No jornal estava escrito: garoto tenta salvar cão atropelado. Naquele dia, Israel Roberto se tornou um herói. O pobre cão, dias depois, teve sua vida acabada. Mas a fama de Israel Roberto só começava. Ganhou medalha do prefeito e até deu entrevistas para a televisão. Ali, o menino tinha sentido o gosto da fama. Sentia-se feliz. E tinha aprendido o quão fácil era para ele manipular as pessoas. Se aproveitando da fama de protetor dos animais, o pai de Israel Roberto abriu um pequeno pet shop, e que em alguns anos já era um dos principais de Fortaleza. Assim, a família via a vida de luxo retornar. Aos 17 anos, Israel Roberto era o mais jovem gerente da região. Mal sabiam os clientes daquele pet shop que um dos principais passatempos do jovem era torturar os animais que iam para o banho e tosa. Não demorou para que o pet shop começasse a receber muitas reclamações de cães e gatos feridos e machucados. O pai de Israel Roberto, que já havia flagrado o filho várias vezes judiando dos animais, tinha o advertido. Mas o menino não mudava. Aquela maldade vinha de dentro dele. E temendo que aquilo se tornasse uma nova ameaça para a vida financeira da família, mandou o menino para a casa do tio, em São Paulo. Israel Roberto ficou feliz. Odiava nordestinos. E ali em São Paulo era o local que ele sonhava ganhar o mundo. Na casa do tio ganhou um companheiro, o primo Lúcio Roberto, que viria a ser o Lúcio Show. Ele e Israel Roberto montaram uma agência de publicidade. O primo, na verdade, era mais um capacho que vivia a fazer tudo o que Israel Roberto ordenava. Mas a empresa não vingou. Aos 24 anos, Israel Roberto começou a trabalhar como ator figurante em novelas. Ganhava pouco, mas foi quando começou a morar sozinho em um apartamento que tinha alugado. Na TV, ele odiava a todos, assim como tinha sido em sua escola em Fortaleza. Odiava principalmente os atores mais famosos. Chegava a desejar que morressem para que ele pudesse ter a chance de ser tão famoso quanto eles. Certo dia, Israel Roberto leu um livro sobre um músico que havia feito um pacto com o diabo para ser o melhor de todos. E num cruzamento, esse cantor se encontrou com um demônio e conseguiu ser o maior artista de blues. E foi pensando nisso que numa noite de lua cheia, Israel Roberto pegou um táxi rumo a um lugar esquisito perto de São Mateus. O lugar
Era uma encruzilhada. Não tinha ninguém ali. O taxista mesmo lhe perguntou 2 vezes se tinha certeza se queria descer mesmo ali. Ele disse que sim, e o taxista ficou de voltar 2 horas depois para lhe buscar. Israel Roberto ficou sozinho ali naquela encruzilhada. "Apareça se você existe mesmo", disse o rapaz em voz alta. Um vento tranquilo soprou ali naquela encruzilhada. Israel Roberto estava com um pouco de medo, mas ele era capaz de qualquer coisa para ser famoso. Ele seria capaz de vender a própria mãe se isso lhe trouxesse fama e poder. "O que é que eu estou fazendo aqui? Esse diabo nem deve existir. É só uma historinha que esses idiotas de igreja inventam", falou ele para si mesmo. Foi quando começou a sentir um cheiro forte no ar. Israel Roberto sentiu um calafrio. "Apareça!", gritou ele tão alto que conseguiu ouvir o eco de sua voz. O rapaz estava impaciente. Foi quando teve a ideia de ofender o diabo. Talvez assim ele lhe aparecesse. Então começou a dizer insultos naquela encruzilhada. O vento continuava a soprar calmamente. Nenhum barulho da cidade se ouvia ali naquele lugar. Apenas o som da mata. Que droga! Como pude acreditar nessa história de diabo? De repente, Israel se assustou. Um homem vinha vindo em sua direção por um dos caminhos da encruzilhada. Que droga! Vou ser roubado, pensava o rapaz, enquanto em passos rápidos o homem se aproximava dele. "Tá perdido, seu moço?", perguntou o homem. "Não, eu estou esperando alguém", disse Israel Roberto, já na malcriação, por ver que era apenas um velho. "O senhor está esperando alguém aqui nesse ermo?", perguntou o idoso. "Sim. Agora siga seu caminho e me deixe em paz", falou Israel Roberto. O velho ficou surpreso. E então começou a rir maleficamente. "Gosto do seu jeito. Tem potencial para os meus objetivos", falou o idoso. "Do que está falando, seu velho idiota?", perguntou o rapaz, sem nada entender. "Eu sou aquele que você chamava agora há pouco. O que você quer?", perguntou ele. "Eu quero poder", disse Israel Roberto. "Eu lhe darei tudo o que desejar: prazer, riquezas e poder." "É isso mesmo que eu quero", falou o rapaz decidido. "Não é tão fácil, criatura miserável. Você será meu servo, fará tudo o que ordeno e prestará cultos e sacrifícios em meu nome", disse o diabo na forma daquele velho. "Farei tudo o que me pedir", falou Israel Roberto. "Eu farei de você o mais poderoso dessa nação. Mas para escravizar e manipular adultos, deve-se começar pelos jovens. Plante hoje e colherá amanhã", disse o diabo. "Eu gostei", disse o rapaz, já com alegria. "A maioria dos pais hoje em dia são completos idiotas. Eles não ligam para o que os filhos estão assistindo ou fazendo. E é exatamente aí que você entrará. E eu farei com que as crianças de mente fraca se viciem em você. Elas te venerarão como um deus e farão tudo quanto você disser. E tudo que você disser será aquilo que eu te ordenei. Fazendo assim, amanhã você terá adultos a seus pés." "E é isso mesmo que eu quero", falou Israel Roberto, depois de ouvir aquela frase do diabo na forma daquele velho. "Está disposto a entregar a mim a sua alma imortal?", perguntou o diabo. "Sim, você será meu Deus. O que preciso fazer?", perguntou Israel Roberto. "Ótimo, tudo se cumprirá quando você me der 2 almas em sacrifício. Mas por enquanto, soprarei em seus ouvidos as palavras que selarão o meu pacto com você", falou o diabo. Então, ele foi até perto de Israel Roberto e ficou atrás dele e pediu que ele repetisse em voz alta tudo aquilo que ele dissesse em seu ouvido. Israel Roberto disse que sim. Então, o diabo começou a sussurrar no ouvido de Israel Roberto. E ele, tudo o que ouvia, falava em voz alta.
mas algumas palavras ele não entendia. Talvez fosse um outro idioma. De repente, Israel Roberto viu aquele bode bem à sua frente. Ele olhou para trás e não viu mais o diabo na forma daquele velho. Ele já havia assumido a forma de um bode. Dobre seus joelhos diante de mim, falou o bode sem mexer a boca. Israel Roberto obedeceu e o bode encostou a cabeça na dele. Então, Israel Roberto se viu sozinho ali na encruzilhada. Estava feliz e até mesmo se sentia mais forte. Tanto que decidiu voltar andando, mas logo viu os faróis de um carro vindo em sua direção. Era o taxista, que estava retornando depois de combinar de voltar depois de 2 horas. Esse caos se passa lá em Buriti Bravo, no Maranhão. Lenice sempre foi uma filha problemática para Dr. Oliveira. Desde que a mãe da menina tinha morrido, quando ela ainda tinha 3 anos, que Dr. Oliveira enfrentava o desafio de cuidar da filha. Lenice era cabeça dura e só queria fazer o que bem entendesse. Para não perder a atenção da filha, Dr. Oliveira sempre procurou fazer seus gostos. Grande empresário no ramo de carne bovina, Dr. Oliveira era um homem sério e de bom nome. Aos 17 anos, Lenice entrou na faculdade para cursar veterinária, que era um antigo sonho. E lá começou a se envolver com ideias políticas. O pai até achou que de repente a menina fosse aprender a ter responsabilidade. Só que ela começou a enfrentar o pai e discordar de tudo que ele falava. Dr. Oliveira percebeu que tinha que se impor em casa para manter a paz. Anos depois, no fim do curso, Lenice disse ao pai que faria uma tatuagem. O pai não queria ela com aquilo e disse que se ela fizesse aquela tatuagem, não precisava mais voltar para casa, que fosse viver por sua própria conta e do seu trabalho. Lenice logo se arrependeu e pediu desculpas ao pai. Aquela foi a primeira vez em que ela pedia desculpas ao pai depois de adulta. Dr. Oliveira ficou feliz que a filha tinha se arrependido, mesmo porque era ele quem custeava tudo para a filha. E foi mais ou menos nesse tempo que Dr. Oliveira comprou umas terras em Buriti Bravo. O plano era começar uma nova fazenda de criação de gado de corte. Mas seus planos estavam prestes a serem interrompidos por forças demoníacas. Dr. Oliveira levou a filha para ver as terras que tinha comprado. Lenice tinha acabado de se formar como veterinária e era ela quem iria ajudar no cuidado do gado do pai. De repente, Lenice viu uma pequena casa de taipa muito velha. "Quem é que morava aqui, Cosme?" perguntou ela a um dos vaqueiros ali. Cosme era, na verdade, o braço direito do pai dela e responsável pelo gado. "O povo diz que aí morou uma bruxa. Diz que ela vendeu a alma ao diabo e virava uma coruja nas noites de lua. O povo até hoje evita passar por aqui à noite, pois dizem que a alma dela vive andando por aqui. Meu pai mesmo, quando era menino, depois que entrou nessa casa, chegou a ver um fantasma que até falou com ele", respondeu o rapaz. "Vocês matutos só sabem ver assombração", disse Lenice ao ouvir a resposta de Cosme. "A senhora me desculpe, mas não vejo por que meu pai mentir sobre isso não, viu?", respondeu Cosme, um tanto irritado. "Isso é história de analfabeto. Você disse que ele era um menino. Criança vê coisa que não existe. Quem é estudado não acredita nisso. A moradora dessa casa deve ter sido uma grande mulher revolucionária, isso sim, para lidar com esse povo chucro e preconceituoso. Com certeza a chamavam de bruxa por ela ser uma mulher à frente de sua época. Eu mesmo queria ter conhecido ela", disse Lenice. "Eu acredito nessas histórias, dona Lenice", falou Cosme. "É tudo caso que o povo conta. Essas terras foram compradas por um homem por nome Adalto Coimbra Aguiar, como consta no cartório", falou Dr. Oliveira e, mudando de assunto, pedia a Cosme que lhe mostrasse o pequeno açude onde o gado iria beber água. Lenice ficou ali sozinha, em frente àquela casa, pensando na mulher que tinha morado ali.
Se fosse famosa, com certeza seria uma representante das mulheres independentes. Vivia sem homem para lhe dar ordens, dizia ela, se aproximando da casa. Olhou a casa de alto a baixo e pensou que poderia ter lá dentro. Sabia que no dia seguinte aquela casa seria só escombros, pois o pai ia derrubar para plantar pasto para o gado ali. Será que descubro algo sobre essa mulher? Falou ela e forçou a porta da casa, que se abriu. Olhou lá dentro e viu poucas coisas. Era uma casa pequena. As telhas quebradas deixavam o sol iluminar o interior da casa. Era uma tapera velha, não tinha muitas coisas de pé e o sol e a chuva tinham levado qualquer papel ou documento dali. Saiu e voltou para sua casa. De madrugada, por volta das 3 da manhã, Lenice acordou de um sonho terrível. Sonhou que estava naquela velha tapera e que ali realmente morava uma mulher. No sonho, Lenice conversava com uma mulher que se chamava Noemi e era uma escritora, mas de repente chegavam dezenas de homens e batiam na porta para arrombá-la. Lenice conseguia escapar, mas ficava pela janela vendo tudo o que ia acontecer com aquela mulher. E antes dos homens entrarem, Noemi falava para Lenice que aquele livro que ela estava nas mãos era o que lhe trazia liberdade. Ela dizia: eu fui livre e você também deve ser livre. Era então que os homens entravam e a levavam presa, deixando o livro de capa preta no chão. Foi quando Lenice acordou. Estava suada e pensava que aquilo tinha sido um aviso daquela mulher. Um bode preto enorme foi o que ela imaginou ter visto, mas assim que piscou os olhos, o ser sumiu. Foi uma ilusão de ótica, disse ela. Aquela madrugada não fechou os olhos um só segundo. Pensava em chegar na casa da mulher antes dos tratores a derrubarem. E assim que o dia amanheceu, foi até as terras do pai. Para sua surpresa, a casa ainda não tinha sido demolida. Entrou na casa e teve a sensação de que o sonho era real. No sonho, Noemi deixava o livro em frente à porta. Lenice retirou alguns entulhos e viu um livro de capa preta, assim como no sonho. Ouviu um grito. Era Cosme, que gritava para o trator parar, já que a filha do patrão estava dentro daquela velha tapera. Lenice saiu assustada, com o livro debaixo do braço. Colocou o livro em seu carro e só à noite, em casa, que foi abri-lo. Esperou o pai dormir e foi até a sala. Limpou a capa do livro e pôde ver um desenho de um bode. Livro de São Cipriano, é o que estava escrito. Era um livro de bruxaria mesmo. Tinha bruxarias terríveis e impensáveis de se fazer. Não pode ser coincidência. Esse livro é igual ao do meu sonho. Essa mulher quer me dizer alguma coisa. Um vulto negro passou por trás dela. Lenice se assustou na hora. Quem podia ser? O pai tinha sono pesado. Se levantou e não viu ninguém. Voltou e se sentou de novo para ler mais o livro. Foi quando um vento forte soprou o livro, vindo ninguém sabe de onde. Com o vento, as páginas do livro pararam no trecho onde se lia Como Falar com Pessoas Mortas. Lenice achou que aquilo era um sinal de Noemi para ela. Era uma reza que pedia ao diabo o poder de ver e ouvir o mundo do além. Para isso, a pessoa devia estar no escuro, sendo iluminada apenas por uma vela. Lenice foi até a cozinha, de onde trouxe fósforos e uma vela. E então apagou as luzes. E leu em voz alta cada trecho da reza que se encontrava no livro. Que meus olhos se abram para as regiões espirituais. Que meus ouvidos se abram para as regiões espirituais, disse ela, encerrando a reza. O mesmo vento soprou e apagou a vela. Lenice rapidamente acendeu a vela de novo. E começou a sentir calafrios. Estava com medo do que tinha feito. Começou a ouvir uma respiração forte. Parecia alguém cansado. Quem está aí? Perguntou ela. Mas quem respirava ofegante não respondeu e continuou a respirar do mesmo jeito. Ouviu passos. Imaginou que fosse o pai.
pegou o livro e correu para o quarto. Tomou um susto tão grande que quase pula o coração pela boca. Um vulto negro apareceu bem em frente à entrada do seu quarto. "O que você quer?" disse o vulto. Noemi sentiu um cheiro enorme de enxofre. "Eu quero falar com Noemi", disse Lenice, tremendo de medo. "Você não pode falar com ela. A alma dela pertence ao diabo e já se encontra no abismo do silêncio e da tortura", disse o vulto. "Mas ela me enviou um sinal. Ela me falou que pode me libertar", falou Lenice. "Não adianta. Não pode falar com ela", disse o vulto. "E quem é você?" perguntou Lenice. "Sou alguém que quer impedir que mais desgraças venham acontecer através desse livro. Destrua o livro o mais rápido possível", disse o vulto. Não sem antes falar com Noemi", falou Lenice. "Ela não pode mais falar com você, nem com ninguém." "Aqui estou eu. Eu sou Noemi." Uma mulher apareceu do nada atrás de Lenice. "Não pode ser. A alma dela se encontra no abismo do silêncio e da tortura", disse o vulto ao ver a mulher surgir. Quando o vulto terminou de falar aquilo, um vento forte o rasgou ao meio e o fez desaparecer. Lenice ficou surpresa com tudo aquilo. "O que aconteceu com ele?" perguntou Lenice ao espírito da mulher. "Era um espírito maligno que não gosta de espíritos de luz. Você fez a reza que pede para ver e ouvir as regiões espirituais, não foi? Não existem só espíritos bons, existem também os maus", respondeu aquela mulher. "O que você quer de mim, Noemi? Porque veio até mim num sonho?" perguntou Lenice. "Quero lhe passar todo o meu conhecimento e todo o meu poder", disse o espírito da mulher. "Então era verdade, você era mesmo uma bruxa?" perguntou Lenice. "Os homens não puderam entender os meus poderes, por isso me mataram. Mas agora chegou o seu momento de ocupar esse lugar de poder. Apenas há um nome que podemos confiar: Satanás. É ele quem te dará todo o poder e sabedoria. Se você entregar sua alma a ele, poderá fazer maravilhas inimagináveis, derrotar seus inimigos sem eles menos esperarem, ter riquezas, poder e prazer", falou aquela mulher. "E como posso fazer isso?" quis saber Lenice. O espírito indicou as páginas com as regras que Lenice devia seguir. Ela leu tudo e subiu para o seu quarto. Às 2h30 da manhã, saiu com a sacola e entrou no carro. Seguiu beirando a mata e parou o carro numa vereda. Se despiu e entrou segurando uma sacola na mata escura. No caminho pela mata, ouviu o som de alguém caminhando na escuridão. Não teve medo, mas alguém a tinha seguido. Retirou da sacola um crucifixo dourado e segurou ele de cabeça para baixo e começou a dizer blasfêmias contra Deus. Para Lenice, essa parte era até prazerosa, pois ela odiava os cristãos, que proibia as melhores coisas do mundo para ela. E foi com alegria que ela dizia aquelas palavras terríveis. Um bode preto enorme apareceu bem em sua frente. Era o mesmo que ela tinha visto no seu quarto. Era ele, o diabo, em forma de bode. Sentia um cheiro de enxofre tão forte que seus olhos chegaram até a lacrimejar. De frente para o bode, Lenice se ajoelhou e fechou os olhos. O bode nada disse. Tudo na mata era um silêncio assustador. "Entrego minha alma a ti para ser tua serva. Em troca, quero os poderes e conhecimentos da bruxaria." "Assim será", falou o bode. Mal o bode terminou de dizer tudo isso, ela abriu os olhos e viu o mesmo vulto que estava no seu quarto. "Pare, não vá adiante. É um caminho sem volta", disse o vulto que estava se escondendo na mata. "Você está me atrapalhando", disse Lenice com raiva. "Saia agora e volte para as trevas", disse o bode, e logo o vulto desapareceu. Lenice não se importou e novamente fechou os olhos e prosseguiu com a reza. O bode permanecia parado em frente a Lenice ajoelhada. Naquela madrugada, Lenice entregou sua alma ao diabo e se tornou a bruxa.
Lúcio tentava de todo jeito fazer sucesso na TV, mas só fazia gastar dinheiro. Tinha um programa para o público adulto, onde falava mal de vários artistas, assim como muitos fazem. O programa, que se chamava Lúcio na TV, tinha uma péssima audiência, bem diferente de seu primo, Israel Roberto, que tinha um programa na TV que era o maior sucesso entre as crianças e os adolescentes. Enquanto ele amargava o fracasso, seu primo estava ficando milionário. Resolveu visitar o primo e depois de quase uma hora na sala de espera, Israel Roberto apareceu. "Primo, como andam as coisas, hein?" perguntou Lúcio. "Nunca estive melhor, Lúcio. E o seu programa, como vai?" perguntou Israel Roberto. "Um fracasso, primo. Só faço gastar dinheiro. Mas me diz aí, qual o segredo do sucesso, hein?" perguntou Lúcio. "O segredo? O segredo é trabalho. Mas tem uma coisinha que eu fiz que foi a mais importante de todas para o meu sucesso, primo." "E o que foi?" perguntou Lúcio. "Sabe, Lúcio, eu vou te ajudar. Mas fique sabendo que é algo não muito convencional", falou Israel Roberto, baixando a voz para que ninguém o ouvisse. "Fala, primo, o que foi que você fez para ter esse sucesso todo?" perguntou Lúcio. "Eu fiz um pacto com o diabo, em troca de sucesso. Por isso meu programa é o maior sucesso na TV. Se você quiser, vou lhe indicar a pessoa que me ajudou a fazer o pacto." Na noite seguinte, Lúcio chegou ao local indicado por seu primo. Ele devia procurar por Chico. "Você deve ser o Lúcio, primo do Israel Roberto", falou Chico. "Sim, sou eu", respondeu Lúcio. "Ele me avisou que você viria. Você quer fazer um contato com forças invisíveis, correto? Quero ser sucesso e ganhar muito dinheiro. Então você veio ao lugar correto. A consulta é R$ 1.500. Pago o que for preciso", disse Lúcio, entregando dinheiro ao homem. Chico levou Lúcio até uma sala escura e vazia, embaixo de um grande edifício. Acendeu uma vela preta e fechou a porta. Ficaram só os dois. Lúcio estava um pouco assustado. "Você vai falar com uma entidade muito antiga desse mundo. Agora tire os sapatos", disse Chico. Lúcio obedeceu e começou a ouvir a voz de Chico fazendo uma invocação, falando bem baixinho. Ele tentava entender o que Chico falava, mas não dava para ouvir. De repente, ele começou a sentir um cheiro forte de enxofre. E Chico parou de falar as invocações. Um silêncio assustador tomou conta da sala. Lúcio levou um susto. Era Chico, mas tinha algo diferente no olhar dele. "O que queres, criatura mortal?" perguntou ele. Lúcio percebeu que não era Chico naquele corpo. "Responde o que você quer logo, pois não suporto estar muito tempo nesse corpo imundo e mortal", falou ele. "Quem é você?" perguntou Lúcio. "Sou Algorion, um daqueles que habitam as profundezas do abismo das trevas, um dos anjos renegados, seguidores de Lúcio. Proste-se de joelhos a mim e diga-me o que você quer, mortal." Lúcio se ajoelhou e falou: "Quero ser rico e famoso." "O que você tem para nos dar em troca?" falou Algorion no corpo de Chico. "O que você quer? Minha alma?" perguntou Lúcio. "Uma alma só? Todos os dias milhares de almas entram nos portões do abismo. Por que iríamos querer apenas a sua? Quero algo mais valioso. Te darei fama, sucesso, mulheres e riquezas, mas em troca quero a alma de centenas de crianças." "Crianças?" falou Lúcio. "Sim, farei você ficar famoso entre elas", disse Algorion. "Mas eu não sei lidar com crianças. Não tenho paciência para essas pestes pequenas", disse Lúcio. "Você aprenderá. Outros já fizeram isso. Outros fazem. E muitos farão", disse Algorion. "Mas como vou fazer isso?" perguntou Lúcio. "Você lançará um brinquedo, um boneco com sua imagem e nome, que será consagrado a Lúcifer. Cada boneco será possuído por um de nossos anjos. O boneco será de grande influência maligna para aqueles que o tiverem em casa. E ele, que será o condutor dessas crianças e de seus pais,
para o abismo, falou Algorion. Mas o que você quer em troca? Perguntou Lúcio. Apenas a sua devoção ao abismo, assim como seu primo tem feito. Apenas isso, disse o demônio. Está certo. Mas em quanto tempo eu fico famoso? Perguntou Lúcio. Assim que passar pelo ritual, sua imagem já passará a atrair todas as crianças de mente fraca. Seu nome vai ser Lúcio Show, e muitas crianças vão lhe idolatrar como um deus. Vão até mesmo brigar com os pais apenas para defenderem seu nome. Crianças que os pais não se importam, crianças mal educadas, que falam palavrão, que respondem aos pais e que são desobedientes. A alma de todas essas crianças serão conduzidas ao abismo através da influência desse boneco. Procure uma fábrica de brinquedos e comece com seu programa infantil. Assim que cada criança de mente fraca assistir a você, passará a lhe idolatrar e adquirir tudo que tiver seu nome ou sua imagem. E assim, seu programa será um sucesso enorme. Esse caos se passa lá em Buriti Bravo, no Maranhão. As crianças da região viviam com medo. Muitas até mesmo passaram a obedecer de verdade os pais. Em cada casa se contava histórias sobre uma terrível bruxa que levava as crianças que moravam perto das matas. A verdade é que muitas delas passaram a desaparecer, o que fez com que a lenda da bruxa ganhasse mais força. Os mais velhos lembravam da existência de uma lenda muito antiga, a da bruxa de Buriti Bravo. Bruxa que se virava em coruja e saía a roubar crianças e animais pelas noites. A lenda tinha voltado, assim que a primeira criança sumiu depois de mais de 40 anos. A menina, de apenas 13 anos, tinha sumido depois de marcar um encontro pela internet. Ela foi ao encontro com a promessa de aprender magia com uma bruxa e nunca mais foi vista. Depois desse caso, a história de que tinha uma bruxa na região voltou. O problema é que já tinha se passado 2 anos desse episódio e as crianças continuavam a desaparecer. A polícia nunca chegava a nenhuma conclusão nas suas investigações. Numa das madrugadas na região, o vaqueiro Cosme voltava de uma festa no centro da cidade. Não tinha bebido muito, por isso não estava tão bêbado. Mas passando perto da fazenda onde trabalhava, ouviu o som de algo se movendo entre o mato. Parou e se escondeu atrás de uma moita. Sabia que ladrões costumavam se esconder por ali para assaltar quem vinha da cidade. O som vinha se aproximando cada vez mais. Cosme, escondido na mata, observava o que iria sair dali de dentro. De repente, viu aquela figura sair do mato. Não era nenhum ladrão, era sua patroa, Lenice, sem roupa alguma. Passou por baixo da cerca e seguiu pelo caminho no rumo da fazenda, onde o carro da patroa estava. Lenice era uma grande empresária da região com a criação de gado. Desde que seu pai tinha morrido há 2 anos, ela assumiu os negócios. Muitos acharam que por ser uma menina mimada, iria afundar anos de trabalho do pai. Só que aconteceu o contrário. O negócio tinha prosperado inacreditavelmente. Lenice até mesmo tinha comprado novas terras e centenas de novas cabeças de gado. Também tinha aumentado os seus funcionários. Era uma mulher insuportável de trabalhar. Ninguém gostava quando ela aparecia para vistoriar, comandava os empregados. Apenas um homem gostava quando ela aparecia. Esse homem era justamente Cosme, que viu a patroa sair da mata totalmente despida. Cosme tinha achado estranha aquela atitude da patroa. Ele era perdidamente apaixonado por ela. Lamentava que ela estivesse noiva de uma grande autoridade. Mesmo assim, adorava quando ela aparecia no curral e o chamava pelo nome. Depois de ver aquela cena, da qual ele até ficou feliz, Cosme seguiu para sua casa. Na cama, ficou matutando aquele mistério.
por que Lenice iria sair de madrugada nua. Imaginou que tivesse ido tomar banho no açude, mas ele ficava justamente na direção contrária da qual ela tinha saído. E foi pensando nisso que Cosme dormiu. Pela manhã, quando chegou na fazenda para seu trabalho diário, viu um movimento enorme de policiais. "O que foi que aconteceu?" perguntou Cosme a um dos empregados. "Dr. Rezende se matou com um tiro na boca essa madrugada. A ordem que Dona Lenice deixou foi de dia de trabalho normal", falou o cabra. Cosme nem acreditou naquilo. Dr. Rezende era filho de um grande promotor da região e sempre era animado e sorridente. Para ele, não imaginava motivos para ele se matar. Ele e Lenice estavam juntos pouco antes da morte do Dr. Oliveira, pai de Lenice. Não via motivos para aquela morte. O dia de trabalho com gado foi o mesmo de sempre. No fim da tarde, Cosme sempre levava um relatório do pasto para a patroa. Na porta da casa grande, Cosme avisou a empregada que o relatório estava pronto, mas que devido à morte do doutor, levaria no dia seguinte para que não perturbasse a patroa. "Não, o senhor pode subir. Dona Lenice lhe aguarda", falou a empregada. Cosme subiu e encontrou a patroa toda arrumada para sair. "Cosme, como foi hoje?" perguntou ela. Cosme, enquanto falava o relatório, percebia que Lenice não demonstrava nenhum sinal de dor pela morte do noivo. Muito pelo contrário, Cosme até achou que ela estava feliz e radiante, coisa que ele nunca tinha visto. Depois de falar o relatório, Cosme se despediu e falou: "Meus sentimentos, Dona Lenice, por essa perda. Morte muito sentida aqui no pasto. Todos queriam muito bem ao Dr. Rezende", disse ele já saindo. "Cosme", chamou Lenice. O rapaz voltou e ela falou: "Você está nessa fazenda desde que era adolescente. Se tornou o braço direito do meu pai. E hoje é meu principal empregado." "Sim, Dona Lenice. Tenho orgulho de trabalhar aqui e muita coisa aprendi com o finado senhor seu pai", disse ele. "Cosme, vou precisar de um serviço extra seu. Me escute bem, é um serviço que terá que ficar entre nós", falou Lenice. "Sim, estou a seu dispor, Dona Lenice", falou Cosme. "Preciso que venha nessa madrugada, mais ou menos umas 3:30 da manhã. Posso contar com você?" "Sim, estarei aqui nesse horário", falou Cosme, tentando esconder a felicidade. "Venha, depois lhe darei mais informações", disse Lenice, saindo rápido. Cosme saiu de lá e mal conseguia pensar em outra coisa. Mas aquela noite fria logo trouxe a madrugada. Cosme se arrumou com sua roupa de vaqueiro, mas pôs perfume. Não sabia o que era, mas tinha ideia do que queria que acontecesse entre ele e Lenice. Chegando na fazenda, Cosme viu a caminhonete que era do Dr. Rezende. Ele estranhou e pensou que sua função seria levar o carro de volta à casa do finado noivo da patroa. Mas se aproximando, viu que ela estava cheia. "Cosme, preciso que leve essa carne até esse endereço. Você vai deixar o carro lá e volta andando. Preciso de sua total descrição sobre isso. Ninguém pode ficar sabendo", falou Lenice, entregando o papel anotado ao rapaz com o endereço. "Mas ninguém vai receber as carnes não, Dona Lenice?" perguntou Cosme. "Sim, mas não agora pela madrugada. Ficarão lá e pela manhã alguém irá buscar. O endereço não é distante, é ao lado das terras do pai de Rezende. Esse mês vou recompensar você com uma boa quantia em dinheiro, Cosme. Tudo por esse serviço. Posso contar com você?" disse ela. Cosme fez que sim com a cabeça e logo já estava na estrada. A madrugada estava fria e Cosme ainda estranhando aquele serviço. Levar aquele carro e as carnes e abandonar o relento. Tinha algo mais naquela história que Cosme não conseguia entender. Pensava ele, dirigindo. Isso bem deve ser alguma coisa de política. Esse povo é tudo metido em tramóia. O doutor Rezende mesmo, o povo dizia que ia se candidatar a prefeito. Talvez tenha até morrido por causa disso. Falava Cosme sozinho no carro.
De repente, ouviu aquela pancada lá atrás, onde estavam os fardos de carne. Olhou pelo retrovisor, mas nada viu. Achou que tinha sido impressão sua. Mas a estrada era bem aplanada e o carro não tinha dado nenhum solavanco em um buraco até aquele momento. Mas enquanto pensava nisso, ouviu outra vez aquele som. Imaginou ser um dos animais ainda vivos, mas conhecia bem como era o abate do gado. Resolveu parar o carro e dar uma olhada naquele som estranho. Desceu e viu a mata ao redor toda escura e silenciosa. No céu, uma rasga-mortalha passou voando. Cosme rebateu o mau agouro e seguiu para a traseira da caminhonete. Quando levantou a lona que cobria as carnes, quase teve um ataque. Aquilo não era carne de boi. Eram 7 crianças amarradas e amordaçadas. 4 meninas e 3 meninos. Mas apenas uma delas estava viva e se mexia. Verificou todas as outras e percebeu que estavam mortas. Falou um menino de uns 8 anos de idade, que apesar de bem arrumado, parecia bastante fraco. Cosme correu até sua bolsa e pegou algumas garrafas de água. O menino rapidamente bebeu toda a água. "O que aconteceu, menino? Com você e com as outras crianças?" perguntou Cosme, muito assustado, sem entender nada daquilo. O menino ainda estava fraco e tentava falar alguma coisa. Não parecia ser uma criança pobre, estava bem vestido e de sapatos novos. Assim como as outras crianças, todas entre uns 8 a 14 anos. "Lu", disse o menino, tentando ter forças para falar alguma coisa. Cosme tentou ajudar. "Lenice?" perguntou ele, já suspeitando que Lenice estava por trás daquilo. O menino fazia muito esforço para tentar concluir o que queria dizer. Lúcio Show", falou o menino. Cosme ouviu aquilo e sabia que já tinha ouvido aquele nome em algum lugar. "Foi ele que fez isso com você?" perguntou Cosme, e em resposta, o menino balançou a cabeça de cima para baixo, confirmando que sim. Aquele uivo estremeceu o corpo de Cosme. Nunca tinha ouvido nada igual. A mata agora parecia mais assustadora. O uivo não parecia ter vindo de tão longe. Cosme ouviu aquela batida no capô da caminhonete. Foi então que ele viu surgir em cima do veículo aquele cachorrão preto de olhos de fogo. Cosme pegou o menino e correu para dentro da mata. Se escondeu numa moita alta e viu quando aquele cachorro preto passou a toda velocidade, ainda rosnando com muita raiva. Mesmo assim, ele correu até o veículo levando o menino. Abriu a porta da caminhonete e entrou. Foi quando percebeu que o menino não estava mais vivo. Não sabia o que fazer. Tudo estava confuso na cabeça do pobre vaqueiro. Sabia que além do tal Lúcio Show, Lenice também estava por trás daqueles corpos. Mas de onde tinha ouvido aquele nome Lúcio Show? Se perguntava ele. Pôs o menino junto das outras crianças e deu a volta na caminhonete. O dia já estava ficando claro quando ele chegou na delegacia. Deixou a caminhonete em frente e entrou. Lá dentro, pediu para falar com o delegado. Uma moça lhe mostrou a sala onde o delegado Aguiar estava. "Doutor delegado, acho que Dona Lenice está por trás da morte de 7 crianças", foi logo ele dizendo quando entrou. "Dona Lenice a fazendeira?" perguntou o delegado Aguiar. Foi então que Cosme contou tudo o que tinha acontecido, até mesmo a aparição daquele enorme cachorro negro. "Você fez bem em vir, seu Cosme. Venha comigo", disse o delegado, rapidamente se levantando, e Cosme foi atrás do homem até a sala ao lado. Para a surpresa de Cosme, Lenice estava lá e conversava com outro policial. Cosme, em silêncio, olhou para o delegado. Lenice olhou friamente para Cosme. Lenice olhou friamente para Cosme, como sempre lhe olhava. Cosme ficou em choque ao vê-la. "É uma acusação grave, seu Cosme."
Dona Lenice é uma das maiores empresárias da cidade. Você tem provas de tudo isso que fala? Perguntou o delegado. Sim, está lá fora na caminhonete do Dr. Rezende. Deixei bem em frente à delegacia. Os corpos estão embaixo da lona. O senhor mesmo pode ver. Quando Cosme saiu, seguido pelo delegado e Dona Lenice, canto limpo. Não havia mais a caminhonete no lugar. Ela tinha sumido junto com os corpos. Levaram ela, falou Cosme. Não tem caminhonete nenhum aqui, seu Cosme, falou o delegado ao lado de Lenice, que a tudo assistia calada. Mas eu trouxe a caminhonete até aqui. Meus pés ainda estão cheios de poeira da estrada da mata quando eu desci. Eu soube que o senhor gosta de beber uma cachaçinha, seu Cosme, é verdade? Naquela hora, Cosme percebeu que estava no meio de uma arapuca. Não tinha para onde ir, muito menos como provar nada. O delegado, com certeza, estava comprado por Lenice, assim como os outros policiais ali. Cosme acabou dando o dito pelo não dito e voltou para casa. No dia seguinte, recebeu a notícia de que estava demitido da fazenda. Um trabalho que durante 30 anos tinha dado seu sangue estava acabado. Como Dona Lenice pode demitir você, Cosme? Você era o braço direito do pai dela naquela fazenda, falava Dona Judite, mãe de Cosme. E eu sei, mãe, respondia Cosme, sentado assistindo TV e não querendo revelar o real motivo da demissão. De repente, um comercial na TV fez Cosme ficar chocado. Olá, criançada! O circo do Lúcio Show está chegando em Buriti Bravo. Participação também do Israel Roberto. Peça para a mamãe e para o papai para já comprarem seus ingressos, dizia o anúncio. Cosme, naquela hora, se lembrou logo do nome que o menino tinha lhe dito: Lúcio Show. Era aquele palerma que vivia se passando por criança para enganar os bestas e ganhar rios de dinheiro com shows e bonecos. Para Cosme, naquele momento, as coisas começavam a se encaixar. Não era para ter comprado esse boneco, Gilmar. Esse boneco é amaldiçoado. Eles foram usados num ritual satânico, falou Gorete séria. O marido caiu na risada. Deixa de conversa, mulher. Isso é só um boneco de plástico com borracha. Não tem nada de mais nele. Só porque o boneco está vendendo muito e está fazendo sucesso, o povo diz logo que já é pacto com o diabo, falou Gilmar. Gilmar, já são centenas de casos que a TV divulga todo dia. Crianças são mortas ou que matam por influência desse maldito boneco. Dizem que cada um deles tem um portal direto para o inferno, rebateu a mulher. O marido continuava a zombar do que ela dizia. Pronto, lá vem ela com essa história de inferno de novo. Isso tudo é lenda. O diabo não existe não, e muito menos Deus. Isso tudo foi inventado para assustar as pessoas a seguir a religião, falou Gilmar. Tu que pensa, Gilmar? Tu não sabe é de nada. Só porque tu não acredita nisso, não significa que não exista. A ciência não tem resposta nenhuma para milhões de coisas do mundo espiritual. Eu só não queria era que Samuel ganhasse um boneco desse maldito, falou Gorete. Ah, pois ele vai ganhar, porque eu gastei mais de R$ 150 nesse boneco, falou Gilmar irritado, pois não tinha mais como rebater a mulher. E por pirraça foi que ele continuou. E ainda comprei 2 ingressos para o circo do Lúcio Show amanhã, disse ele vitorioso. E agora tem até circo, é? Meu Deus, eles não cansam de enrolar os bestas não, é? Até nisso esse desgraçado do Lúcio Show quer ganhar dinheiro. Mas soube que as coisas não andam bem para ele não, pois as crianças estão crescendo e muitas não são mais tão idiotas. Gilmar saiu da sala irritado. Ele, volta e meia, discutia com a mulher. Gilmar era um grande admirador de Israel Roberto, o primo do Lúcio Show. Achava ele muito inteligente e cheio de boas intenções para o país. Acreditava que um dia ele poderia até mesmo se tornar presidente do Brasil. Achava que ele era uma das melhores pessoas da televisão. Mas tudo isso escondia de todos. Ele, com quase 40 anos,
fã de um ídolo adolescente. E foi de pirraça que ele comprou o boneco do Lúcio Show. A mulher já tinha proibido o filho, Samuel, de ver o programa do Lúcio Show. O pior é que o menino era fã daquele homem e seu sonho era ganhar um daqueles bonecos. Gorete percebeu logo que depois que o menino passou a assistir o Lúcio Show, ele se tornou pior. Estava mal criado, só queria obedecer ao pai. Dizia palavrões e ia mal na escola. Passava o dia todo vendo aquele homem velho fazendo aquelas babaquices. Gorete então proibiu o filho de ver. Ela desconfiava que Lúcio Show trazia uma carga maligna para cima do seu filho. Samuel foi muito feliz. Não era nem Natal e nem Dia das Crianças e muito menos seu aniversário e já tinha ganho o presente. Um boneco do seu ídolo, Lúcio Show. Fora que no dia seguinte ainda iriam de quebra ver o espetáculo do circo do Lúcio Show. O menino ficou feliz e o dia todo brincou com o boneco. A noite logo veio e junto o cansaço e a ansiedade de ir para o circo fizeram o menino dormir. E junto o cansaço e a ansiedade de ir para o circo fizeram o menino dormir. Eram 3 horas da manhã quando no quarto de Samuel algo inimaginável aconteceu. O boneco do Lúcio Show saiu do lugar. Ele era possuído por uma entidade invisível, um demônio. Na verdade, cada boneco daqueles era um portal demoníaco. Mas naquele mês, 7 demônios tinham uma missão macabra diferente. E aquele boneco que Gilmar deu ao filho possuía uma daquelas 7 entidades. Enquanto todos dormiam, o boneco caminhava pela casa à procura de algo. Gorete acordou para beber água como sempre fazia e viu que seu copo, que ficava ao lado da cama, estava vazio. Foi até a cozinha para beber e deixá-lo cheio caso quisesse mais durante a madrugada. O boneco do Lúcio Show percebeu que Gorete ia passar no corredor e se escondeu. Depois de beber água, Gorete foi até o quarto do filho para ver se tudo estava bem. O boneco possuído aproveitou que a mulher foi para longe e correu direto para o quarto do casal. Gorete não percebeu nada de anormal no quarto do filho, mas se tivesse olhado melhor, veria que o boneco do Lúcio Show não estava mais no quarto. Gorete voltou pelo corredor para se deitar. Nem sequer percebeu que algo demoníaco tinha entrado em seu quarto. Pôs o copo numa cadeira e se deitou na cama. E não viu que o boneco estava bem atrás dela. Pela manhã, Gorete acordou indisposta. Parecia doente. Estava com uma dor de cabeça terrível. Preferiu ficar na cama. Gilmar e o filho já estavam se arrumando para chegar cedo no circo do Lúcio Show. O menino se despediu da mãe e partiu com o pai. O circo do Lúcio Show era enorme. E lá, pai e filho passaram a manhã toda vendo aquelas trapalhadas de Lúcio Show e seus amigos. Numa das horas do espetáculo, Lúcio Show sorteou uma pessoa para conhecer seu camarim. Samuel pulou de felicidade. O número do papel que Lúcio falou era o dele. Enquanto isso, na casa de Samuel, sua mãe começou a vomitar muito. Foi beber a água do copo da cadeira, mas ele já estava vazio. Tinha bebido durante a madrugada. Tentou se levantar para pegar água na cozinha, mas não conseguiu e caiu no chão. Diante dos seus olhos estava uma garrafinha de veneno logo embaixo da cama. Era um veneno forte para matar os ratos que começavam a infestar aquela casa. A garrafinha estava vazia. Gorete fechou os olhos para nunca mais abrir. Samuel estava ansioso para ver cara a cara seu ídolo no camarim. Amava muito Lúcio Show e chegava a pensar que amava mais ele do que os próprios pais. Logo, a porta se abriu. O pai e o menino entraram e logo viram Lúcio Show de pé. Mas ele não sorria como na TV ou naquele espetáculo do circo. Gilmar achou aquilo estranho. Foi quando recebeu uma pancada na cabeça.
Algumas horas depois, Gilmar acordou. Tinha ficado desmaiado. Ainda sentia uma forte dor na cabeça. Tentou se mexer, mas logo percebeu que estava amarrado. Na boca, sentiu o gosto de sangue e estava amordaçado. Logo, se lembrou de tudo que tinha acontecido. Procurou pelo filho, mas não o viu em canto nenhum. Ouviu vozes e ficou em silêncio. Já completamos os 7 porcos. Só precisamos enviar esse menino lá para o Maranhão, disse uma das vozes. Já completamos os 7 porcos. Só precisamos enviar esse garoto lá para o Maranhão, disse uma das vozes. Mês que vem o circo estará lá no Maranhão. Nós mesmos o levamos, disse outra voz que Gilmar logo reconheceu. Era a voz do Israel Roberto. O garoto de quem falavam, com certeza, era o Samuel. Tinha que salvar o filho. Gilmar tentava se mexer, mas estava muito bem amarrado. Ele tinha trazido o filho direto para a boca do lobo. Como pude ser tão imbecil? Acreditava que esses dois eram boas pessoas, pensava Gilmar, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. De repente, Lúcio Show apareceu e puxou Gilmar pelos pés até o meio de uma sala. No centro do lugar tinha um pentagrama com algumas velas acesas. Aquele lugar não era o camarim do Lúcio Show que ele e o filho tinham entrado. Era outro lugar. Vinha uma porta aberta que dava para um corredor. À sua frente, Gilmar logo reconheceu aquele a quem tanto admirava. Era Israel Roberto. Começou então a se debater, num último esforço para se soltar e correr para a porta. Mas acabou levando um chute de Israel Roberto bem na cara. Fica quieto, seu lixo. O diabo está vindo beber seu sangue, falou Israel Roberto. Gilmar imaginava que alguém iria até ali para matá-lo, já que ele não acreditava na existência do diabo. Procurou pelo filho, mas não o viu ali. Apenas um saco enorme se mexia. Com certeza, ali estava seu filho Samuel. Uma mulher apareceu de repente no meio do salão. Então, dona Lenice, podemos começar a invocação? Perguntou Lúcio Show. Comecemos, disse Lenice. Logo, ela se despiu e os primos começaram a repetir tudo o que ela dizia. Gilmar olhava aquilo e, no fundo, começava a ter medo. Mesmo sendo ateu, naquela hora, temia que algo maligno aparecesse dali. Gilmar se assustou. Um bode enorme negro estava bem à sua frente. Sentia um cheiro enorme de enxofre e uma catinga de morte. O bode lhe observava cara a cara. Me ajude, Deus, me ajude, pensou Gilmar. Tarde demais, disse o bode sem mexer a boca. O bode mordeu o pescoço de Gilmar, mas ninguém viu aquela cena, pois aquele salão ficava no subsolo do circo. As noites de Raika era de insônia. Desde que tinha ganho aquele boneco do Lúcio Show, a menina tinha a impressão de que quando ela apagava a luz, o boneco ganhava vida. Ela era fã do Lúcio Show e fez sua mãe pagar muito caro por aquele boneco e mais um ingresso para um circo. Mas depois de uma matéria que viu sobre as mortes que envolviam ele e o boneco, a menina ficou com medo. Mãe, eu não gosto mais desse boneco do Lúcio Show não. Não quero mais, disse ela. Como é a história, Raika? Perguntou Dora, a mãe da menina. Ele fica vivo de noite, mamãe, igual passou na TV, disse a menina. Raika, eu deixo você assistindo o dia todo o Lúcio Show e nunca vi nada demais. Ele é uma pessoa do bem. Isso que andam falando sobre ele é só inveja. A verdade é que todo mundo quer ser igual a ele. Ele e o primo dele, Israel Roberto. Eles são duas pessoas do bem. Eles que vão mudar o futuro desse país. Não, mamãe, eu não quero mais não esse boneco não. Ele é do mal. Eu nem quero mais ir lá pro circo do Lúcio Show. Eu não gosto mais deles não,
disse a menina com raiva. Raika, você chorou e esperneou no chão daquela loja. Queria porque queria esse maldito do boneco e fez seu pai gastar quase metade do salário dele para comprar ele e os ingressos para o circo do Lúcio Show. Você vai nem que seja amarrada. Eu mesmo quero ver ele ao vivo e o primo dele, Israel Roberto. E o circo só vem aqui para Buriti Bravo. Não vai nem para São Luís. Mas mamãe, eu tenho medo, disse a menina. Deixe da tua besteira e vai dormir. O boneco vai ficar aqui na sua mesinha e amanhã você vai brincar com ele. E se prepare para ir para o circo do Lúcio Show, disse a mãe da garota, saindo com raiva. A menina olhava para aquele boneco esperando ele fazer algum movimento. Já odiava o sorriso dele. Parecia que ele sorria, tramando algum mal. Raika tentava dormir, mas não conseguia. Virava de um lado para o outro na cama, mas nada. Os olhos da menina sempre acabavam batendo nos olhos do boneco do Lúcio Show. O brinquedo continuava lá parado. Esse boneco não se mexe não. A mamãe falou que ele não se mexe, dizia ela com muito medo, olhando para o boneco. A todo instante, ela achava que o boneco faria algum movimento. As horas pareciam não passar e o sono não vinha. Raika, de repente, teve vontade de ir no banheiro, mas não tinha coragem de sair da cama. Nessa hora, ela já tinha se arrependido de ter bebido muita água. Eu odeio esse boneco, disse ela quase chorando. A menina não estava mais aguentando, tinha que ir ao banheiro de todo jeito. Foi quando olhou para a mesinha e então percebeu que o boneco do Lúcio Show não estava mais lá. Ela avivou bem a vista para ter certeza de que realmente o boneco não estava lá. E só fez confirmar. O boneco tinha sumido. Ao ver o lugar vazio, a menina quase gritou de susto. Acho que ele caiu, disse ela, ainda se prendendo para ir ao banheiro. O quarto estava escuro e a única claridade que entrava vinha da porta que sua mãe sempre deixava aberta. Lentamente, ela se mexeu até a beira da cama. Estava se tremendo de medo. Mesmo assim, esticou a cabeça para ver embaixo da cama. Não tinha nada ali. A menina estava tão agoniada que soltou o que prendia, molhando a cama. Ela nem ligou, pois sua mente se preocupava em onde estaria aquele boneco agora. Olhou para todos os cantos do quarto, mas não encontrou o boneco. Raika pensou que de repente ele poderia ter caído e rolado para baixo da cama. Era sua última alternativa. Continuava a se tremer toda com aquela situação. Mas criando coragem, resolveu olhar debaixo da cama. Se aproximou de novo da beira da cama, como gostava de fazer nas brincadeiras. Só que agora ela queria ver se o boneco estava mesmo debaixo da cama. Mas e se ele não estiver? O coração no peito começou a acelerar, cada vez mais que ela se aproximava para ver embaixo da cama. Seria verdade mesmo que aquele boneco possuía um demônio dentro dele? Era o que ela se perguntava. Já tinha visto na TV um garoto abrindo um boneco daqueles e não tinha nada dentro dele. Pensando nisso, ela olhou embaixo da cama. Respirou aliviada, pois não tinha nada ali. Mas se não estava ali embaixo da cama, onde ele estaria? A menina pulou da cama e correu até a porta. Nessa hora, ela viu o boneco entrando no quarto de sua mãe. Criando uma coragem de nem sabe de onde, ela foi até lá. No meio do caminho, ela se perguntava se aquilo não seria um sonho. Mal sabia que tudo era real. Ela entrou no quarto e tudo estava escuro. E viu seus pais dormindo tranquilamente. Começou a procurar pelo boneco. Olhou o guarda-roupa e ele estava fechado. O quarto era pequeno, só tinha mesmo o guarda-roupa, uma penteadeira e a cama do casal. Raika se assustou. Algo pequeno tinha passado correndo de um lado para o outro. O coração da menina quase pula fora do peito. Mesmo assim, em silêncio, ela se aproximou para ver embaixo da cama, a direção que
que aquele boneco tinha corrido. Se abaixou e seguiu agachada. Chegando perto, levantou o lençol da cama e devagar olhou. Lá estava apenas o sapato que seu pai usava para ir trabalhar. Mas ao se levantar, a menina levou o maior susto. O boneco estava no travesseiro, ao lado da cabeça de sua mãe. Ele sorria malignamente. Raika se afastou e acabou esbarrando na penteadeira. E viu, em cima dela, a tesoura que sua mãe usava para cortar as pontas do cabelo. Um grito estremeceu a noite. Ali perto, o vizinho Cosme se acordou ao ouvir aquele grito de horror. Em seguida, ele ouviu várias vozes pedindo socorro e se levantou e saiu na rua. Viu as luzes da casa de Dona Dora acesas. Na porta da casa do vizinho, viu o esposo dela, seu Rodrigo, e estava atordoado, se vestindo às pressas. Parecia que algo de terrível tinha lhe acontecido. "O que foi, seu Rodrigo?" perguntou ele. "Minha mulher se machucou, Cosme. Dá uma olhadinha nela aqui, por favor, que eu vou na casa do seu Paulo para ele levar ela de carro para o hospital." Cosme correu até lá e viu um cenário macabro. A dona da casa estava envolta em um mar de sangue e respirava com muita dificuldade. Ao seu lado, a pequena filha chorava muito. "O que foi que aconteceu, Raika?" perguntou o rapaz. "Foi sem querer. Eu não queria acertar ela", dizia a menina aos prantos. "Tenha calma, seu pai foi buscar ajuda", disse Cosme aterrorizado. Ele tinha percebido que a própria filha tinha esfaqueado a mãe no rosto, e nessa hora já nem era possível reconhecer a vizinha. Dela jorrava muito sangue. "Como foi isso?" perguntou ele, tentando entender. "Foi o boneco. Ele estava do lado da cabeça da minha mãe. Eu pensei que era ele", disse ela chorando e soluçando. "Mas que boneco?" perguntou ele. "O boneco do Lúcio Show", disse a menina. Cosme levou um choque ao ouvir aquele nome. Não fazia nem uma semana que já tinha escutado ele. Logo, um som de um carro se aproximando pôde ser ouvido. Cosme ajudou a pôr Dona Dora no veículo junto com o marido e com seu Rodrigo. Depois, Cosme saberia que ela não resistiu aos ferimentos. Mas naquela hora, todo melado com o sangue da vizinha, ele pensava no nome de Lúcio Show. Era o mesmo nome que ele tinha ouvido de uma criança antes dela morrer. Um plano macabro estava sendo realizado bem ali em Buriti Bravo. O rapaz então pensou que tinha que fazer algo contra aquelas coisas. Estava agora desempregado e tinha muito tempo de sobra. E ele sabia muito bem por onde começar. Cosme já tinha adiado aquela investigação há muito tempo. Sabia que os primos Roberto estavam por trás daquelas mortes junto com a Lenice. O número de crianças que desapareciam na região era enorme. E ele mesmo já tinha visto uma delas morrer bem diante de seus olhos. E foi por descobrir esse segredo de sua ex-patroa que acabou sendo demitido. Mas na verdade, ele temia entrar naquela história mais ainda. Já tinha percebido que Lenice tinha ao seu lado o delegado da região. Mas por outro lado, sabia que tinha que fazer algo como cidadão de bem. E ninguém conhecia melhor as terras de Lenice do que ele, que já tinha trabalhado lá por 30 anos. Tinha começado ainda menino. Por isso, certa noite, saiu de sua casa sem dizer nada a ninguém. Desceu pela mata, indo no rumo ao antigo abatedouro. Antigo abatedouro ainda da época do pai de Lenice, o finado Dr. Oliveira. Levava apenas uma lanterna que só acenderia caso fosse necessário, para não chamar atenção, e um 38 velho que tinha sido de seu pai. Cosme queria encontrar alguma prova que ligasse Lenice aos primos Lúcio Show e Israel Roberto, ao sumiço de muitas crianças na região. O antigo abatedouro estava abandonado porque ainda em vida do Dr. Oliveira, ele tinha feito um muito maior do outro lado da fazenda,
perto do açude. Ninguém ia mais para aqueles lados há muito tempo. E pela mata, Cosme viu o muro que dava acesso ao abatedouro. Pulou o muro e já estava no lugar onde antigamente se matavam os bois. E quando pulou, sentiu que pisou num amontoado de terra e ossos. Era um lugar assustador e, mesmo passado muito tempo de não uso, um cheiro macabro subia daquele local. Cosme sempre ouvia histórias terríveis daquele lugar, dos trabalhadores da fazenda, principalmente os causos contados por seu pai. Dizia-se que ali andava assombração lá pelos tardes da noite. E sempre tinha algum trabalhador contando ter visto alma penada ou vulto andando por ali. Um silêncio da morte pairava ali no antigo abatedouro. De repente, Cosme sentiu um cheiro podre, de carniça, insuportável. Um arrepio correu pela espinha do homem naquela hora. Havia algo se mexendo bem ali à sua frente. E tanto teve certeza disso quando viu aquele rosnado. Logo, viu duas luzinhas bem à sua frente. Eram dois olhos. Algo se escondia ali na escuridão. Qualquer movimento que Cosme fizesse, aquela criatura rosnava mais ainda. Fosse o que fosse, estava com muita raiva. Lentamente, Cosme moveu a mão para a arma e engatilhou, ainda no cós da calça. A todo momento, ele se arrepiava, como se uma presença macabra estivesse à sua frente. Com a outra mão, acendeu a lanterna. Foi quando viu, não um, mas dois cães enormes que Cosme rapidamente os reconheceu. Eram os dois cães enormes que montavam guarda nas terras dos Oliveira. Os cães, iluminados pela luz da lanterna, rosnaram mais ainda. Cosme conhecia os animais, pois ele mesmo já o tinha os alimentado dezenas de vezes desde que eram filhotes. Os dois cães estavam se alimentando e Cosme não queria atirar neles, mas também não permitiria que eles o atacassem. Os cães, talvez reconhecendo Cosme, desistiram de comer e lentamente se afastaram, sumindo pelo interior das terras da fazenda. Cosme ficou feliz por não precisar atirar nos animais. Mas quando ele iluminou o local em que os cães comiam, ficou perplexo. Ele viu uma mão humana. E quando iluminou ao redor, viu dezenas de esqueletos de gente misturados com o de gado. Por isso, a terra estava ainda fofa. Os cães provavelmente deviam ter cavado e desenterrado aquelas pessoas. E o que eles comiam era carne de gente. A maioria parecia ser de crianças. Aquela cena macabra deixou Cosme nervoso. Logo, sua mão tremia muito. Mas aquilo era normal nele, e só parava quando ele bebia. Seguiu no rumo da casa grande, sempre alerta a qualquer movimento. Sabia que Lenice estava com o tal Lúcio Show e seu primo. Torcia para que ela não estivesse em casa. E já era conhecido por todos da região que a amizade de sua ex-patroa com os primos era muito forte. Assim, chegou na casa grande e não viu o carro da ex-patroa na frente da casa. Que bom, ela não está aqui, disse Cosme para si mesmo, feliz. Cosme planejava entrar pelas portas dos fundos. Ele sabia que aquela porta tinha um problema com o trinco e que com certeza Lenice não tinha mandado consertar. Aquela hora, os poucos empregados que restavam já deviam estar dormindo. Cosme entrou e logo subiu as escadas, fazendo o maior silêncio. E foi direto para o quarto de Lenice, com todo cuidado para não fazer barulho, pois o quarto ao lado era de uma das empregadas. Poucas vezes ele tinha entrado no quarto da ex-patroa, mas lembrava bem que existia um antigo buffet cheio de gavetas. Imaginava ele que ali devia ter algo que pudesse usar como prova contra Lenice e os primos.
Abriu a porta e, para sua surpresa, viu Lúcio Show com uma faca a ponto de matar uma criança, em cima de um enorme pentagrama. Ao ver Cosme na porta, Lúcio Show olhou com ódio. Cosme disparou a arma, atingindo o assassino na cabeça. Com o impacto, o corpo caiu por cima da menina e ficou se debatendo. Cosme nem se importou com aquele homem demoníaco e correu para tirar a criança debaixo dele. Foi quando viu surgir um bode preto, enorme, em frente dele e da menina. Cosme sabia muito bem quem era aquele bode. Foi nessa hora que na porta surgiram a ex-patroa e Israel Roberto. Cosme tinha colocado a menina para trás dele, na tentativa de protegê-la de algo. Na mente dele, tudo começava a fazer sentido. Percebeu que Lenice tinha sacrificado todas aquelas crianças em rituais satânicos. Em sua mente, ele pedia a Deus para que lhe ajudasse a pelo menos salvar aquela menina. O sangue de Lúcio Show, derramado no pentagrama, é que tinha invocado o bode. Lenice olhava com ódio para Cosme, mas nada disse diante da presença daquela criatura demoníaca. O bode permanecia parado, apenas observando aquela cena. Israel Roberto correu até onde estava o corpo do primo. "Está morto", disse Lenice. "Traga ele de volta e lhe darei 10 vidas de criança", disse Israel Roberto ao bode. "Seu tolo, já me deves 26 crianças. Como pagarás por essas 10? Disse o bode. Nessa hora, Cosme aproveitou e saiu correndo, puxando a menina pelo braço. Israel Roberto fez menção de ir atrás, mas foi seguro por Lenice. "Deixa ele ir. É só um pobre coitado. Não poderá fazer nada contra nós." "Está difícil, meu mestre. Por favor, me ajude. As crianças não estão mais tão burras e não acreditam mais em mim e no Lúcio Show", disse Israel Roberto ao bode. "Ofereça a ele sua servidão eterna", falou Lenice, saindo do quarto. Israel Roberto sabia que aquele era o último nível de oferta que se fazia ao diabo. Geralmente era usado por pessoas que estavam à beira da morte. Ele pensou bem e disse: "Eu te ofereço minha servidão até a morte", disse Israel Roberto. "Eu já tenho sua alma, mas aceitarei sua proposta. Porém, a alma de seu irmão viverá em um recipiente", disse o bode. Rapidamente, Lúcio Show pegou um dos bonecos e colocou em frente ao corpo do primo. O bode encostou a cabeça no brinquedo e fechou os olhos. A alma de Lúcio Show regressava do inferno e foi aprisionada dentro do boneco. O brinquedo se mexeu e piscou os olhos. "Obrigado, meu mestre", disse Israel Roberto. Lá fora, Cosme conseguia fazer com que a menina pulasse o muro. Por sorte, os cães de guarda não estavam ali. Rapidamente, ele também pulou em seguida. "Qual seu nome e onde você mora?", perguntou Cosme à menina, depois que ela tinha se acalmado mais. A menina disse que se chamava Berenice e tinha sido sequestrada de Fortaleza. "Você vai dizer à polícia toda a verdade, viu? Esses miseráveis têm que ser presos por todo o mal que fazem e que fizeram às crianças", falou Cosme. Foi nessa hora que ele ouviu aquele rosnado de gelar a espinha. O homem e a criança levaram o maior susto. À frente deles estava aquele cachorro negro enorme, o mesmo que Cosme tinha visto na madrugada em que descobriu que tinha algo de podre com a patroa. "Não pode fugir de mim, Cosme", disse o cão negro. Cosme reconheceu aquela voz. "Lenice, é você?", perguntou ele ao animal. E nessa hora, a criatura se envergou e assumiu a forma de Lenice despida. Cosme não podia acreditar
no que seus olhos tinham acabado de ver. Lenice era uma bruxa. Na casa grande, Lúcio Show lamentava seu triste destino. Estava agora preso a um boneco de borracha. Que trágica ironia, terminar meus dias aprisionado num desses malditos bonecos, falou Lúcio Show em forma de boneco. Não lamente, primo. Ainda vamos dominar esse país. Ainda tem muita gente idiota para acreditar na gente e crianças estúpidas que farão tudo o que queremos. Serão elas que me colocarão lá no alto, disse Israel Roberto. Venha, Cosme, junte-se a mim. Eu sei que você ainda me deseja, dizia Lenice. Por que você fez isso com essas crianças, Lenice? Está sujando o nome do Dr. Oliveira, um homem sério, disse Cosme. A vida tem que ser vivida do jeito que desejamos, Cosme. O que é de errado em fazer tudo que a gente quer? Venha, junte-se a mim. Eu realizo todos os seus desejos. Me entregue a criança e eu farei tudo o que me pedir, falou Lenice. Não, essa criança você não vai matar, Lenice, disse Cosme. Eu sempre consigo tudo o que quero, Cosme. Você não sabe o que posso fazer com você. Eu posso te fazer um homem miserável ou posso te fazer um homem muito rico. Você que escolhe, disse Lenice. Não, eu não quero. Prefiro viver minha vida na pobreza do que ter parto com o diabo. Deixa eu ir-me embora. Essa menininha não come há dias. O que você fez com ela não se faz nem com bicho. Que dirá com gente? Falou Cosme, se preparando para ir embora. Eu preciso dessa criança, Cosme. Não me faça usar meus poderes. Mal Lenice disse aquilo e um tiro a atingiu bem no meio dos olhos. Cosme tinha uma ótima pontaria. Tinha aprendido com o pai. Lenice caiu morta. Agora tá acabada suas maldades, Lenice. Que o cão receba você no inferno, disse Cosme, vendo que a bruxa realmente estava morta. A peste era tão ruim que nem sangrou, disse ele, indo na direção de sua casa, levando a menina. Planejava dar alguma comida a ela e pela manhã levaria ela até a delegacia da outra cidade, já que o delegado da região estava comprado por Lenice. Já tinha decidido a assumir até mesmo as mortes que fizeram. Mãos pro alto, gritou um policial que estava no meio do caminho. Que sorte que vocês apareceram, gritou ele nervoso. Cala a boca e joga a arma no mato, disse o policial. Cosme rapidamente obedeceu e soltou a arma no chão e seguiu em frente, puxando a menina pelo braço. Você está sendo preso pelo assassinato de Lúcio Show. Recebemos a denúncia de Dona Lenice. Não, ele ia fazer o sacrifício dessa menininha. Ia matar ela com uma faca. Fui eu que salvei a vida dela. Pode perguntar para ela, disse Cosme. É, Dona Lenice também falou que você matou uma criança, disse o policial. Mas ela tá viva aqui, falou Cosme. Não, não está, falou o policial, maliciosamente engatilhando a arma. Corre, Berenice, gritou Cosme. A menina soltou as mãos de Cosme e correu de volta para a mata. Foi quando um tiro se ouviu. E quando Cosme se virou para ver, só viu o corpo da menininha estirado no chão. E atrás dela, um segundo policial segurava a arma de Cosme com uma luva. Você está preso, seu Cosme, pela morte do Lúcio Show e a morte dessa menininha, disse o policial à sua frente. Cosme viu que mais uma vez tinha caído em uma arapuca. Ele foi preso. E depois que o policial encontrou o corpo de Lenice, também foi acusado de tê-la matado. Israel Roberto testemunhou contra ele, mas de nada adiantou Cosme dizer que era inocente, pois tudo conspirava contra ele. Estava preso em uma teia satânica. E quanto mais ele falava em bruxaria, mais era desacreditado. Os corpos do abatedouro foram todos removidos do lugar para evitar que a polícia encontrasse provas contra Lenice e contra os primos.
enquanto Israel Roberto e Lúcio Show, agora preso em um boneco, continuam a vagar pelo país, sempre em busca de crianças. Agora, porém, mais sedentos de sangue do que nunca. O juiz condenou Cosme a 22 anos de prisão. Como sempre no Brasil, o sistema é comprado por quem tem dinheiro. Os causos mal-assombrados do YouTube viraram livro. Causos mal-assombrados. Mergulhe nos mistérios que se escondem nos causos de assombração do canal do YouTube Causos de Cordel. Seres lendários, como lobisomens e entidades das matas, estão aqui em histórias assustadoras. E também a criatura pálida, ser que já faz parte de uma nova mitologia do canal. O livro traz ainda notas com curiosidades e informações sobre alguns dos causos. Uma leitura cheia de nostalgia que evoca os tempos em que nossos pais e avós nos contavam causos mal-assombrados. Adquira já o seu e-book no Amazon, link na descrição.